Amém. Deus continue nos abençoando. Agora nós vamos entrar na parte principal, que é a palavra de Deus. Correto? E eu convido a todos, em reverência à palavra, para se pormos de pés. Nós vamos ler as Escrituras, fiquem aos Gálatas, no capítulo 1, verso 10. Aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, né? Está escrito: porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Querido Jesus, abençoe esta palavra em nossos corações. Dê-nos ela o conteúdo, Senhor. Dê-nos sabedoria, dê-nos revelação, dê-nos mais amor. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Te ama, ó Senhor.
eu dou. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar, e sempre em ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor, vida e amor. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a irmã Jéssica e a nós também, né? Graças a Deus. A coisa mais importante que pode existir é uma intervenção. Quando há uma intervenção, alguma coisa acontece. E quando se trata a respeito das coisas de Deus, então nós podemos ver que é uma boa intervenção. Porque, em verdade, há uma mudança brusca em determinados quadros para o bem. Estava meditando a respeito desse grande homem de Deus, apóstolo e profeta Paulo, um homem muito ilustre, sábio, inteligente, esperto. E eu estava pensando a respeito da sua vida, meditando desde a sua juventude. Um garoto jovem, como ele era. E a gente pode olhar e observar assim, através da visão da fé, pelos olhos do Espírito. E você vai ver que, de acordo com as características e a biografia do apóstolo São Paulo, ele foi um sujeito que quase ficou internado dentro de um lugar apropriado para, na verdade, uma pessoa manter firme e conservar a sua sinceridade e honestidade. Então nós vamos ver que o então Saulo de Tarso, ele foi um homem que cresceu. Claro, ele era um verdadeiro judeu, da descendência de Benjamim, da tribo, de Benjamim. E ele não tinha outra alternativa a não ser dedicar às coisas de Deus. Por mais que tem muitos judeus que dedicaram de uma forma mais discreta, enquanto que o apóstolo Paulo, ele dedicou de uma forma íntegra. A gente pode ver através das características que se manifestou através do apóstolo, o então Saulo de Tarso, que ele foi um homem muito dedicado. Ele dedicou até mesmo aos estudos. Ele foi um homem inteligente. Agora, uma coisa que a gente pode observar, como que Deus amava Saulo de Tarso. Deus
ele se sentia orgulhoso por ele ser aquele tipo de pessoa, um jovem, como ele era, dedicado às coisas de Deus. A sinceridade que Saulo tinha, através dos seus ensinamentos, do seu conhecimento que ele possuía, e ele tinha muito a desejar, e ele tinha condição para se expandir, se expressar, manifestar, porque na verdade ele tinha um líder que era um homem muito venerado, um homem seasonado, maduro, sóbrio, muito reverenciado dentro do sinédrio. E este homem, ele foi o maior ensinador que Israel já teve na sua época, quanto à escola de fariseus. Ele era um mestre, um grande reitor desta escola. E Saulo, ele era o seu aluno. E de acordo com as referências, e de acordo com a biografia e a história de Saulo, Saulo foi muito venerado por este homem, pelo seu próprio professor. E de acordo com a forma que Deus trabalhava com Saulo, mesmo na sua ignorância, Deus amava Saulo. Por quê? Porque ele era sincero, ele era honesto, ele era um homem muito justo. Ele dedicava a sua vida por inteira, integramente na palavra, mesmo dentro daquela condição faraisaica, como ele era. E nós podemos ver que as pessoas amavam Saulo. Elas amavam a ele. Tanto os fariseus como os saduceus, que eram dois galhos de religião muito forte naquele dia, que era exatamente os fariseus e os saduceus. E esses dois, eles sempre dedicavam e sempre estavam discutindo uns com o outro. Por quê? Porque, na verdade, os saduceus, a religião dos saduceus, eles não criam em visão de anjos, e nem tampouco em ressurreição. E a religião dos fariseus, sim, eles criam em visão de anjos, eles criam em ressurreição. E Saulo, ele era um homem que era dedicado a essa religião faraisaica. Inclusive o seu líder, o fariseu de fariseus. E Saulo, ele foi tão dedicado a isso que ele se tornou o maior homem, o maior fariseu. Ele foi fariseu de fariseu, irrepreensível. E eles amavam tanto a Saulo que tudo estava em torno de Saulo. Agora, por que isso? Aí surge a pergunta, por quê que eles amavam tanto a Saulo assim? Porque, na verdade, Deus era com Saulo. Mesmo na sua ignorância lá, Deus estava com Saulo. E nós vamos observar que Saulo, ele se tornou tão dedicado nos seus ensinamentos, tão dedicado nas suas instruções. Ele era um homem que obedecia ao pé da letra, que chegou a um ponto que Deus amou tanto a Saulo, porque aquilo dali foi o amor de Deus. Ele era um verdadeiro predestinado. Deus já tinha predestinado Saulo desde antes da fundação do mundo. O profeta disse: ele era um judeu de recurso.
um judeu de recurso, de nariz aquilino. E o Mombrana descreve a forma de Saulo. Ele disse: Deus amava Saulo. Saulo não teve aquela oportunidade que Pedro teve, que Mateus teve, que João teve, Tiago teve. Mas Deus era com Saulo. Era com Saulo. E Deus amava tanto a Saulo que chegou um ponto que Saulo tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão que para ele parecia que era correto. Era certo, porque era a visão que ele tinha. Ele cria daquela maneira. Ele achava que fora daquela religião dele, as outras tudo era errada. A religião certa era a religião farisaica. Eram os fariseus que era certo. E então foi aonde que Saulo tomou essa decisão, que foi perseguir a igreja de Deus. Agora eu lhes pergunto, por que ele tomou essa decisão? Ele tomou essa decisão com um propósito de Deus. Era uma maneira de Deus fazer com que houvesse um choque ou um impacto da fé que Paulo tinha em Deus com a fé dos fariseus. Porque, em verdade, inconscientemente, Saulo cria em Jesus como seu Salvador. Mas, conscientemente, ele cria na religião dos fariseus. E todo o tempo, Saulo estava entrando em um impacto com os saduceus, por causa da religião dos fariseus. De repente, houve assim como se fosse uma viravolta, aquele homem tão grande, tão querido no meio dos fariseus, aquele homem tão popular. Paulo tinha uma popularidade fora de série. Todo mundo estava em torno do doutor Paulo, o grande homem, o grande PhD, LLD. Porque ele era um homem de recurso, ele era um homem de visão, ele era um líder. Ele tinha um domínio sobre tudo. Paulo dominava tudo, eu digo Saulo, até o ponto que você vai ver que o próprio Gamaliel, que era o seu reitor, o seu professor, não se esquivou a Saulo de Tarso de dar-lhes para ele uma carta, recomendando, dando o direito para ir a Damasco, a pegar a igreja do Deus vivo, que era tida pelos fariseus como heréticos, fanáticos, santos roladores. E deu para ele aquela carta. E Saulo tomou aquela carta e saiu direcionado com toda a sinceridade que ele estava fazendo uma coisa correta. Você já imaginou um homem como Gamaliel, esse grande homem, cobrindo, dando uma cobertura a ele, a tudo? Claro, ele era um homem de recurso, muito querido, um homem muito popular. Agora, é claro, é lógico, a coisa mais difícil é uma pessoa, ele ser popular e permanecer com a palavra. Quando ele se torna popular, ele se afasta da palavra. Isto é a verdade. Se você quer ser um homem popular, uma mulher popular e permanecer com a palavra, você está errado. Não tem jeito.
E Saulo era popular. Então, porque ele era popular, a sua religião também era popular. Ela era natural. Era uma religião formal. Era uma religião nominal. Então, poderia produzir essa espécie de sujeito. Mas ele tinha algo por dentro que ele nem mesmo ele sabia. Saulo de Tarso. Ele não sabia. Ele só poderia ver aquilo que os sentidos dele mostraria através da sua visão natural, a sua concepção intelectual, por meio do seu conhecimento teológico. Oh, que coisa! E isto é um engano muito grande para uma pessoa que se chama crente e baseia o seu cristianismo totalmente na sua concepção intelectual. Isso te mata bem ali, se Deus não intervir. Quando Saulo ele saiu, você pode ver, leia lá em Atos capítulo 9, que você vai ver, quando ele estava bem pertinho da cidade de Damasco, ele foi surpreendido subitamente por uma grande luz. Uma luz incandescente. Não era nem uma luz brilhante, nem uma luz resplandecente, era uma luz incandescente. Porque fazer o que aquela luz fez em Saulo de Tarso, ela não poderia ser uma luz comum. E aí você vai ver que quando ele foi surpreendido por aquela luz, ele caiu por terra. Tudo que ele havia aprendido naquele momento ali foi posto tudo por terra. Aquela queda de Saulo de Tarso, daquele cavalo representa, aquele cavalo é besta, e besta quer dizer poder, autoridade, domínio, governo. É isso que representa, ou representava aquele cavalo que Saulo de Tarso ia em cima, e ia governando uma esquadra de homens. E de repente ele caiu por terra daquele cavalo. Bom, talvez alguém olha com olhos naturais e pensa, não, ele simplesmente caiu de um cavalo. Não, aquilo foi a queda do seu poderio humano, intelectual, teológico, conhecimento científico. Ali foi uma derrota daquela vida que ele levava como um crente, aparentemente. Porque ali ele teve uma outra vida. O seu caminho tomou um outro curso. Ele deu meia volta. Ele deu meia volta ali. Ele ia para um itinerário e tomou para um outro itinerário. E ali nós vamos observar que quando ele foi ali, Ananias, orar por então Saulo de Tarso, e que ele orou por Saulo, o que aconteceu? Caiu dos seus olhos escamas, caiu uma cegueira dos seus olhos como escamas de peixes, para quando ele pudesse voltar a enxergar. E ali então, aquele anjo de Deus, o próprio Ananias, orou por ele e deu a Saulo o quê? Através de sua própria mão, o batismo do Espírito Santo. Porque Saulo, ele disse a Saulo, receba o Espírito Santo. E aquele momento que ele recebeu o Espírito Santo, Ananias disse para ele descer e ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem ele estava perseguindo e não sabia.
Ele veio saber depois, quando aquilo aconteceu. Porque quando aquela luz cegante lhe derrubou do cavalo, então foi quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aquela luz saiu uma voz: eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues, Saulo. Duras coisas recalcitrar contra os agrilhões da morte. Vê? E nós vamos ver a Bíblia, irmãos, é um mistério. A Bíblia é toda mistério. Para você ver e conhecer e entender a Bíblia, você tem que ter o autor dela na sua vida. Você quer ver uma coisa? Você leia ali, em Atos capítulo 9, depois desse caso, essa cena, esse cenário acontecer com então Saulo de Tarso, aquelas pessoas que estavam com eles, você vai ver que ali está registrado assim, que eles ouviram a voz, mas não viu ninguém. Atos 9, verso 7. Não viu ninguém. Lá em Atos, capítulo 21, o verso 7, você vai ver que eles dizem assim: nós vimos a luz, mas não ouvimos a voz. Eles falam. Agora, o que você vê nisso daí? Agora, Saulo não. Saulo, ele viu ambas. Ele viu a luz e ouviu a voz. Agora os seus amigos não. Eles viram e não viram, ouviram e não ouviram. Por quê? Eles viram com os olhos naturais a luz. E ouviram a voz com os olhos naturais. Ouviram a voz com ouvidos naturais. E aquilo não causou nada, eles simplesmente ficaram atônicos, espantados, sem saber o que estava acontecendo. Aleluia! Não é o que acontece hoje com muitos crentes nominais. Ouve a voz, vê a luz, mas não causa nenhum efeito na vida deles. Enquanto que outros ouvem a voz, vê a luz, e aquilo muda a vida deles, transforma, são regenerados. Aquilo causou na vida de Paulo um transtorno inteiro. Um homem que era querido pelos fariseus, um homem que era amado pelos fariseus, passou a ser odiado por eles. Passou a ser perseguido. Por quê? Porque na verdade ele sofreu uma mudança, uma transformação. Pode ver que Jesus não foi mais um mistério para Paulo. Ele foi revelado para Paulo. E aí você vai ver São Paulo dizendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 16, grande é o mistério da piedade, que foi manifestado em carne, justificado em espírito, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima, na glória, na destra do Pai. O mistério foi desvendado por Saulo, então Saulo de Tarso, que depois ele não foi mais chamado de Saulo, Deus mudou o nome dele. Esse nome de Saulo não serve para um apóstolo, não serve para um mensageiro, um anjo de Deus, um profeta. Seu nome é Paulo. E aí então ele mostra todos esses mistérios. Um homem que era popular, ele se tornou antipopular.
Um homem que era querido por ele se tornou perseguido. Eu lhes pergunto, por que isso? Porque ele ficou com a palavra de Deus. Ele não foi desobediente àquela visão que ele teve. Ele não foi desobediente àquela voz. E não poderia ser, porque na verdade ele era uma descendência de Abraão, tanto no natural como pela fé. Assim como Abraão ouviu a voz e obedeceu a voz e o seguiu, e Deus pôde cumprir a promessa em Abraão, e aquela descendência que viesse de Abraão, a semente de Abraão, seria o mesmo. Porque é a natureza do pai da fé. Vê? E aí nós vamos observar que sempre os verdadeiros filhos de Deus, eles ficam com a palavra de Deus. Quando Deus manifesta a esse filho, ele nunca pode ser o mesmo. Você pode continuar sendo um crente, vindo à igreja e não muda nada na vida, até então. Mas quando Deus cruza mesmo o seu caminho e dá para você uma transformação, a vida de Cristo entra em você, você não é mais o mesmo. Você não enfrenta mais um quadro assim no natural, comum. De jeito nenhum. Nós lembramos desse grande homem. Vocês já lembram daquele homem chamado Acabe? Acabe era um judeu e rei de Israel. Mas era um judeu perverso. Ele era um judeu morno. Não era nem um judeu somente nominal. Ele era um judeu morno. Morno quer dizer híbrido. Morto. Era um rei que ficava em cima do muro. Ele não tinha uma verdadeira decisão, como deveria ter um verdadeiro judeu. E aí você vai ver que aquele homem, certa vez ele engraçou-se da herança de uma semente de Abraão, o justo Nabote. Nabote tinha recebido aquela herança de seus pais, era uma vinha. Nabote era judeu, como também Acabe era judeu. Mas era um judeu morno. Você entende? Carnal, materialista, dedicado ao mundanismo, até mesmo à idolatria. Ele até mesmo foi tão desobediente e rebelde que ele casou com a Filisteia, uma filha de Filisteu, que o seu pai era Edbal, adorador do deus Baal. E ele casou com ela por fins de meio político. E ela, através disso, entrou dentro da tribo de Israel, não como Sara, não como Maria, não como Isabel, que entrou por sangue. Ela entrou por meio de conveniência, por um casamento ilícito com Acabe. E ela era muito petulante. Ela tinha um desejo dela, não era o desejo de servir o Deus de Israel, era servir o seu Deus e filtrar dentro de Israel uma idolatria, a perversão. E foi o que ela fez por Acabe, por meio do casamento ilícito de Acabe. E Acabe então se
cobiçou. Ele era um homem de olhos abertos, um homem de olhos gordos, voltado para as coisas do mundo, para a política e para a fama e para tudo mais. E ele cobiçou a vinha de Nabote, o justo. Quando ele chegou a Nabote para comprar a sua vinha, Nabote disse: olha, essa vinha é uma herança. Cabe disse: eu te pago bem, eu te dou dinheiro para ela aí que você pode comprar outra. Disse: não, essa vinha é uma herança minha, isso é dos meus ancestrais. Eu ganhei. É uma herança que me coube. Essa vinha eu não vendo por dinheiro nenhum. Essa vinha eu não empresto. Essa vinha eu não dou. Eu não faço nada com ela. Ela é minha. É uma herança. Oh, que coisa. O justo Nabote tinha visão do Espírito. Vocês sabem o que é uma terra prometida para um judeu? É a herança dele. Deus deu como uma herança, aquilo dali é dele, cada pedacinho que lhe pertence, ele tem que lutar até a morte, mas não deixa ninguém roubar. Que para nós hoje é presente do Espírito Santo. Nada pode colocar entre você e o Espírito Santo. Você tem que lutar, você tem que batalhar, ainda que custe a sua vida, mas não deixa o ladrão roubar, não. Isso é verdade. Nabote tinha revelação. Senão, Nabote, quando ele disse que não dava, não vendia, não emprestava, Acabe manhoso demais, esse crente manhoso, esse crente nominal, esse crente híbrido, você entendeu? Muito manhoso, que não sai de cima do muro, manufaturado, fabricado. Ele ficou manhoso. Aí a sua mulherzinha chegou e encontrou ele deitado, triste. Mandou ele comer, ele não queria comer. Mandou beber, não queria beber. Olha, o que você tem? Você não quer comer e não quer beber, meu querido? Ah, minha querida, eu queria comprar a herança do justo Nabote. Ele não quis me vender. Ele disse que não vendia por dinheiro nenhum, não emprestava, não dava. Ah, é assim, é? Tá bom. E ela já foi por trás lá, escreveu uma carta e mandou uma carta falsa, levando uma falsificação naquilo da vida de Nabote, a ponto de levar Nabote contra a lei de Deus, até o ponto de ser morto e apedrejado. Agora, uma coisa importante, que Deus sempre está com os seus olhos voltados para a sua herança. Deus olha para seus filhos, Ele cuida deles. Deus estava lá olhando o que era aquilo dali, aquele quadro que estava acontecendo, aquele cenário naquela hora. Deus estava lá olhando e um profeta sentado, quem sabe, lá no monte, lá separado, não estava sabendo de nada do que estava ocorrendo dentro de Israel. Mas há um olho que tudo vê. Aleluia. Graças a Deus por este olho. Amém. Graças a Deus por este olho que tudo vê. Quando aquela cena foi completada lá, o justo Nabote foi morto. Aí ela veio e disse para Acabe: levanta, come e bebe, descansa, porque a vinha é sua. Nabote morreu. O profeta Elias estava lá no monte. Deus foi lá e disse: Elias, eis-me aqui, Senhor. Vai lá, Elias, em Acabe. Acabe matou o justo Nabote para ficar com a vinha dele. Vai lá e diga para Acabe por que ele fez aquilo. Os cães comerá a carne os cães comerá a carne de Jezabel, sua mulher, e o sangue lamberá, e os cães lamberá o seu sangue de Acabe. Vai lá,
Do jeito que ele fez com Nabote, será feito com ele. Elias foi lá, entregou a mensagem, voltou para trás, foi para o Monte Horebe novamente e ficou lá. Quando Acabe soube disto, você sabe o que Acabe fez? Olha como que ele é terrível, ele conhecia a maneira. Ele era crente nominal, um crente morno. Ele rasgou seus vestidos, foi lá e jogou cinza sobre a sua cabeça, vestiu de saco cilício e andou humildemente na presença de Deus. Olha que coisa! Andou humildemente. Deus olhou assim e disse: Elias, sim, senhor, você não vê como que Acabe se humilhou diante de mim? Rasgou os seus vestidos, vestiu-se de sacos, de cilícios, e anda humildemente diante de mim? Vai lá, Elias, diga para ele que eu não vou trazer esse mal sobre ele, não, vou trazer sobre o seu filho. Veja, irmãos, que coisa. E foi o que aconteceu. Acabe desfrutou seu tempo, passou seu filho que herdou o trono, que foi Acabe também. Estava lá bem festejando. Agora Deus faz as coisas bem feito. Aquilo acontece, parece que é uma coisa por uma casualidade, mas não é. Há um propósito. Se você tem alguma coisa a ver com Deus, há um propósito de Deus por trás de cada posição e decisão que você toma. Há um propósito. Não é uma casualidade. Não. Todos os olhos de Deus estão voltados. Se você diz, eu sou crente, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, e não vive, Deus vai te julgar como um crente, como um cristão rebelde. Mas se você é um crente e um cristão, Ele sabe que você é. Correto? É a verdade? Amém? Bem, então o que sucedeu? Acabe festejando, banqueteando, chamou lá um outro homem justo. Sempre essas pessoas envolvem o justo. É uma coisa que o justo ele deve ficar muito avivado com isto. Apercebido. Sempre ele envolve o justo em suas causas. Parece que é uma coisa, uma casualidade, mas não é. É um propósito. Jeosafá era rei de Judá, que era também parente de Acabe. Judá era uma das tribos de Israel. Israel, o rei dele era Acabe. Acabe ele era um morno. Acabe ele era um rei incrédulo. Acabe ele era um crente nominal. Acabe ele tinha até mesmo uma escola de profeta. Olha como que ele era. Ele tinha uma escola de profeta. Ele tinha 400 profetas que ele alimentava em sua mesa. Eles comiam na sua mão. Eles eram ensinados e instruídos por um grande reitor. E lá então ele mandou convidar Jeosafá para esse banquete. Jeosafá foi, parente, amigos, irmãos de Israel, estava lá. De repente ele pega
Josafá, bem como se fosse assim de surpresa. Quem sabe bebeiro estava lá naquela festa. De repente ele disse assim: Josafá, você acha que é lícito, Josafá, nós plantar nossas vinhas para encher a barriga de nossos filhos? E vem os inimigos dos filisteus, se toma tudinho e leva para encher a barriga dos seus filhos? Josafá disse: não, isso não é justo. Então, o que você acha? Eu lhes convido para você ir comigo, se ajuntar com seus exércitos, juntamente com os nossos homens, e vamos pelejar e tomar aquela vinha das mãos dos filisteus. Era uma boa coisa, era uma boa razão. Claro, aquilo pertencia a Israel e os filisteus é que estavam comendo. Era uma coisa correta, certíssima. Josafá, ele parou assim, ficou pensando. Josafá era justo, ele era sincero, ele era honesto. Ele pensou, falou: Acabe, você sabe, eu acho que era bom nós consultar a boca de Deus, não é mesmo? Acabe não lembrava disso, nem de Deus. Ele era um crente morno. Ele disse: se me desculpa, Josafá, eu esqueci. É mesmo. Vamos consultar a boca de Deus? Foi lá, chamou os seus profetas e disse para eles, e perguntou para eles: e daí? Iremos a Ramote Gileade e tomaremos as vinhas dos filisteus? Todos eles disseram em uma só profecia, todos profetizaram em uma só boca: vai, Deus entregará na mão do rei. Vive, ó rei, a sua alma, Deus entregará nas suas mãos. Ei, irmãos, as coisas têm que ser analisadas, tudo tem que ser trazido de acordo com a palavra. Nem tudo que está em nome de Deus, em nome de Jesus, e parece é correto. Tem que estar de acordo com a palavra. Os céus passam, tudo que há nos céus passa, a terra passa, tudo que há na terra passa, mas essa palavra não, ela não pode falhar. E aí nós vamos observar que Josafá viu aquela profecia muito fácil, muita chegada para o rei, boa para o rei. Ele disse: Josafá, Acabe, não há um outro profeta do qual nós podemos consultar a boca de Deus? Que é isso, Josafá? 400 homens ungidos, inspirados, homens instruídos, ensinados, homens cultos, homens sábios, Josafá. Ele disse: mas um homem só a mais, o que tem? Em outras palavras, Josafá estava falando assim: esses profetas seus estão tudo mentindo. Tudo mentindo. A profecia deles são falsa. Não é o que nós estamos vivendo hoje, nesse dia. Esses profetas de Acabe comendo tudo na mesa de Acabe. E profetizando, dizendo que Deus fala na boca deles quando é tudo mentira. Traz diante da palavra, a palavra é a que vai dar o teste. Acabe disse: há um homem aí, mas ele nem vai no nosso meio, ele é separado. Meus profetas, vocês estavam aí, são homens cultos, homens inteligentes, homens sábios, homens populares, homens que na verdade todo mundo se dá com eles. Mas tem um aqui, ele nem para aqui. Ele estava separado, sozinho, nem sabia o que estava passando lá. O profeta de Deus, ele só envolve nessas coisas quando Deus dirige ele lá. Ele não é popular, ele é antipopular, ele é popular com Deus, não com o mundo.
ele é popular com Deus. Isso é verdade. Ungido de Deus, ele é popular com Deus, não com o mundo. E aí então, isso é um homem aí, vamos chamar ele. É o filho de Irlá, Micaías. Só fala o que é mal e ruim contra mim. Acabe, não fala assim não, Acabe. Mas é verdade. Agora, como você pode falar bem de uma pessoa quando ele vive uma vida toda enredada e no mundo? Como você pode falar bem dela? E quando já havia uma profecia já dita a seu respeito, por um outro profeta lá atrás. Não tem jeito. O verdadeiro ungido de Deus, ele examina pela palavra de Deus. Você sabe o que Acabe fez? Foi lá, chamou o chefe dos profetas dele. Vai lá, manda lá, quem sabe, não sei lá se foi diácono, se foi outro profeta. Vai lá e fala para Micaías, só falar do jeitinho que os profetas falaram. Irmão Branham vem e diz assim, ó. Então ele viu um pequeno mensageiro, talvez o diácono da igreja, talvez alguém assim. Foi ali e disse, agora olhe Micaías, nós vamos trazê-lo aqui diante de Acabe e Josafá. E agora ambos se encontram lá. E são grandes homens agora. São mestres, são eruditos. E eles têm um título acadêmico deles. E assim por diante. E cada um de nossos seminários, cada uma de nossas igrejas aqui, estão de perfeito acordo que esta é a vontade do Senhor. Irmãos. E agora, diga a mesma coisa que eles dizem. E vou lhe dizer que você vestirá o melhor, andará de carro, de Cadillac. Andar melhor, andará de carro, de Cadillac, tem uma boa casa. Você não vai pagar de aluguel nada. Você não vai precisar de comprar alimento, você vai ter tudo dentro de casa. Ele vai te dar tudo. Mas você tem que falar o que os outros profetas disseram. Olha o que disse Micaías. Eu lhe digo, você verdadeiramente, veja o que ele disseram para Micaías. Eu lhe digo, você verdadeiramente será um grande sujeito, se fizer isso, sim senhor. Você será um moço popular, você prosperará. Você vai pelas coisas do mundo, faz tudo o que o mundo quer, prospera na vida, cresce na vida, tudo ao seu redor. Parece que está tudo bem. Parece, né? Parece. Mas vamos ver a sua vida com Deus. Vamos ver se ela está identificada com uma palavra. Micaías disse, assim como o Senhor Deus vive, eu somente direi o que Deus disser. Amém? Sim. Ali está um que me agrada. Só direi o que Deus me disser. Deus estava ali naquele quadro. Deus sabia tudo daquilo ali. Deus estava no quadro. Você viu? Deus estava no quadro. No que estava acontecendo. Era a vontade de Deus. Ali estava sendo cumprido a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua palavra. Por
Porque ela já tinha sido profetizada lá atrás com o velho Acabe. Os cães iam lamber o sangue de Acabe. E tinha que haver um meio para que aquilo acontecesse. O profeta disse: ali está um homem que me agrada. Eu talvez tenha que comer pão e água do que ele comeu, por fazer isto. Você talvez seja golpeado em uma face e na outra, seja mais o que for. Porém, ele disse a verdade. Ele a defendeu. Deus confirmou isso ser a verdade. Ele não era tão popular. Micaías. Ele não era tão popular. Porém, ele conhecia Deus. Aleluia. Amém. Eu prefiro ser esse tipo de pessoas. E você? Não muito querido pelas pessoas, mas que conhece a Deus. E Deus te conhece. Amado de Deus. Não é mesmo? Eu tinha mais uma coisinha aqui, mas não vai dar tempo. Que Deus nos ajude a ser assim, fiel à sua palavra, dê o que der, fere o que ferir, dói o que doer, mas seja fiel com a palavra. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino e encerraremos. Vamos cantar o 199. Nada me faz deixar. Espero a vinda de Cristo. Quem for escolhido, Ele o levará. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Basta perseverar, não vai haver privilégio. Quero ficar na rocha, firme sem desgarrar, pra quando Cristo vier, eu estar preparado e poder viajar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Amém.
obediência à palavra, você entra neste lugar de segurança. Cristo, Ele é o lugar de segurança para cada filho que obedecem. Isto é verdade. Assim como Ele agiu lá, Ele continua agindo todo o tempo, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda em seus modos e nem em suas maneiras. Ele é imutável. Ele não pode mudar em seus mandamentos. Correto? Ele é o mesmo, como foi com Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ele continua sendo hoje também. Então não brinque com a palavra, ela não é um objeto para se brincar. Ela é para você aceitar, receber e viver. Correto? Deus nos ajude e nos abençoe. Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, preserva-nos, guarda-nos destas coisas tão parecidas com a verdade. São tudo maledicência. Senhor, não deixa-nos se ajuntar com os homens dissolutos, mas que possamos estar separados somente com Cristo, a sua palavra. Ela é a única que dissolve em dúvidas e que resolve qualquer problemas e dá a seus filhos o que precisam. Ela tem tudo o que precisamos. É no teu nome que o pedimos, Pai Santo, agora e para todos sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos terminados. Amém. O sol já se declina, já é o final do dia, está cumprindo a predição do profeta Zacarias. Diz que no tempo da tarde uma luz haveria. Esta luz já raiou, a mensagem já ecoou da boca de um profeta, o mensageiro desse dia. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas o dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Que Jesus falou, restauraria tudo afinal. É William Branham que nos chamou de volta à palavra original. Este Elias não é o tisbita, João Batista nem Eliseu. Ele é a quarta criatura, a águia voando nas alturas, nos levando à morada segura, ao lar que Jesus nos prometeu.
a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal